Vamos resolver aqui agora uma questão de tanatologia forense. Bora lá, pessoal? Tá aqui, ó. VUNESP, Polícia Civil de Rondônia, Médico Legista 2022. São questões de concurso de médico legista para você que está estudando para médico legista, odontologista ou até mesmo delegado de polícia, tá? Mas aqui é mais voltado para médico legista e odontologista. Assinale a opção que apresenta fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos. Pessoal, tanatologia forense, né? A parte da medicina legal que estuda o diagnóstico da morte, a classificação das mortes, o destino dos cadáveres, as etapas, os fenômenos cadavéricos, a exemplo das etapas da decomposição, os processos destrutivos, os processos transformativos, toda a legislação sobre a morte, sobre o cadáver, os destinos do cadáver, doação de órgãos, documentos médicos legais, tudo isso é dentro dessa área, tá? E essa questão está perguntando os fenômenos destrutivos, e eu trouxe aqui para você os fenômenos destrutivos. Nós temos a autólise, que é um fenômeno químico que independe da atuação de micro-organismos. Quando a pessoa morre, o que acontece? O aparato bioquímico para de funcionar. Automaticamente ocorre um desequilíbrio bioquímico, né? Não mais bioquímico, agora um desequilíbrio químico, porque não tem vida no organismo, né? Então a bioquímica deixou de funcionar, agora são fenômenos químicos. As células, as organelas que armazenam enzimas, a exemplo dos lisossomos, rompem-se. E essas enzimas atuam na destruição, na degradação dos tecidos. Essa é a autólise. E nós temos também a putrefação ou decomposição, que se divide em 4 fases. Nós temos a primeira fase, que é a fase de coloração ou da mancha verde abdominal. Nós temos a fase colicoativa, nós temos a fase gasosa ou efizematosa. Depois nós temos a terceira fase, que é a fase colicoativa, e depois nós temos a quarta fase, que é a fase de esqueletização. Aliás, isso foi tema da questão discursiva da prova de perito técnico da Bahia, recentemente, do Departamento de Polícia Técnica. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Essa é a primeira fase da decomposição, marcada pelo aparecimento da mancha verde abdominal no seco, na região da fossa ilíaca direita, tá bom? É uma região, né, com grande quantidade de micro-organismos. Essa mancha verde abdominal ocorre por volta de 24 horas e marca o início da decomposição e marca também o início do desfazimento da rigidez cadavérica, tá bom? Então, até esse momento, até o início da decomposição, o corpo permaneceu totalmente rígido. A partir daí, começa a se desfazer a rigidez cadavérica no sentido crânio-caudal. Da mesma forma que ela se formou no sentido crânio-caudal, ela vai se desfazer agora, tá bom? Depois da fase da mancha verde abdominal, ou fase cromática, ou fase de coloração, que é a primeira fase, nós teremos a segunda fase, que é a fase gasosa ou fase efizematosa, que você está vendo aí, que é a fase em que o cadáver tem um acentuado volume de gases no interior, em razão da atuação profunda de micro-organismos. Os micro-organismos, na degradação dos tecidos, produzem grande quantidade de gases da decomposição que se acumulam dentro do corpo e vão ocasionar um aumento de pressão no cadáver. Essa fase é chamada de fase gasosa ou efizematosa, tá bom? Nós visualizamos um volume acentuado da face, uma protusão da língua, uma exoftalmia, né? Uma projeção dos globos oculares para fora, tá? Uma distensão abdominal, no caso dos homens, um aumento do volume do pênis e do escroto. No caso de mulheres gestantes, por exemplo, pode ocorrer um parto pós-mortem em razão do aumento da pressão no interior do corpo da mulher, tá? Ela pode
expulsar o bebê do ventre em razão desse aumento de pressão. Nessa fase gasosa, a gente visualiza também a circulação póstuma de Brouardel, que é o quê? Isso que você está vendo aqui, ó, a evidenciação dos vasos sanguíneos. Deixa eu ver aqui se tem para frente. Tem outra imagem que mostra isso daqui. Aqui, ó, a circulação póstuma de Brouardel. Evidenciação dos vasos sanguíneos em razão do acúmulo, do aumento de pressão no interior do cadáver, tá? Em razão do acúmulo de gases. O sangue migra para a periferia e tem um aumento de pressão, pressionando os vasos contra a superfície externa do corpo, contra a pele ali, permitindo visualizar essa circulação póstuma. Aqui é a rigidez, ó, a rigidez cadavérica. Voltando aqui para as fases da decomposição, né? Então tá aí, a segunda fase é a fase gasosa ou efizematosa. A terceira fase é a fase colicoativa, em que tem acentuada a presença da fauna cadavérica ou entomofauna, larvas, besouros, moscas, insetos em geral, e os tecidos estão se liquefazendo, tá bom? A quarta fase é a fase de esqueletização. Professor, quanto tempo demora para se chegar à fase de esqueletização? Varia. A literatura fala que são meses ou anos. Na prática, eu, que já atuo na perícia criminal de local já desde 2010, já fiz exame pericial de local e de cadáver esqueletizado de pessoa que estava desaparecida há algumas semanas, 6 semanas, por exemplo. Depende tudo das condições do tempo, das condições climáticas, do ambiente, tá bom? Então, depende da presença de animais, depende da temperatura, da umidade, da intensidade de luz solar, depende de tudo isso. Se o corpo está inumado, sepultado ou se ele está exposto, depende de tudo isso. Mas, a depender das condições, até em semanas é possível, tá? Então, esses são os fenômenos destrutivos, né? Então, vamos voltar lá na questão, ó. Assinale a opção que apresenta fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos, tá? Porque em um segundo momento nós vamos estudar fenômenos conservativos, a mumificação, fenômenos conservativos, a exemplo da mumificação, a exemplo da saponificação ou adipoceira, a corificação, a calcificação, o congelamento, a fossilização, todos esses são fenômenos conservativos. Vamos marcar a opção que tem apenas fenômenos destrutivos. A autólise é destrutivo? É. Putrefação? É. Mas a mumificação é conservativo. A autólise é destrutivo, putrefação é, mas a corificação é conservativo, tá? Vou explicar para você em linhas gerais, rapidinho aqui. A mumificação, quando o cadáver permanece um longo período em ambiente seco, quente e muito ventilado, ele desidrata, ele seca, adquirindo um aspecto semelhante ao de múmia. A corificação é quando o cadáver é sepultado em urna metálica. Nós vamos ver isso detalhadamente em aula, tá? Essa urna metálica, ela tem na chapa, na composição da liga metálica, metais que são tóxicos aos micro-organismos. Em vez do cadáver decompor, ele vai corificar. É semelhante a uma múmia, tá bom? Mas é em ambiente hermeticamente fechado, revestido de chapa metálica, tá bom? Aí, autólise, putrefação e maceração. A maceração também é destrutivo, tá bom? A maceração é quando o corpo permanece um longo período em meio líquido. Exemplo, vítima de afogamento ou de qualquer outro tipo de morte que permaneça por um longo período em um córrego, em um rio, em um lago. Com o tempo, vão ocorrer destacamentos de segmentos de epiderme, de pele. Isso é a maceração. E o bebê que morre no útero da mãe também, com alguns dias, ele tem perda de segmentos de pele, de epiderme. Isso é a maceração. Então a resposta é a letra C de Charlie, né? De civil. Você futuramente
na civil ou na científica, né? Na polícia civil ou na científica, sendo Charlie, Papa Charlie, policial civil. Então, a resposta é a letra C, beleza? Então, nessa questão é isso. Até a próxima. Valeu!